Sua Bíblia no Salmo 148. Salmo 148, vamos lê-lo todo em o nome do Senhor Jesus. Um coro de aleluias. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas regiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e foram criados, e os estabeleceu para todos sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogos e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, nesse coro de aleluias. Que todos entendam que nasceram para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua honra. Ninguém nasceu por um acaso. Os filhos foram entregues para casais confiáveis, como lemos no Salmo 127. E todos têm um sentido de vida. Então, Senhor, fala com Teu povo, para que essa cura aconteça. Muitas pessoas estão vivendo sem sentido de vida. E isso é, pela Tua palavra, é morte existencial. Então, dá sentido de vida para aqueles que estão procurando o sentido. Que o Teu Espírito, o vento, sobre o qual o Senhor Jesus falou para Nicodemos, o vento sopra onde quer e ouves a Tua voz, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Então, que o Teu vento coloque ou recoloque o Teu filho e a Tua filha no verdadeiro sentido de vida, na reta que o Senhor tem. Em nome de Jesus, fala conosco, fala com o Teu povo, tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que todos os que estão cultuando presencialmente e virtualmente possam ser enriquecidos com a palavra que Tu tens para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é esse: ausência de sentido de vida igual à morte. Isso é confirmado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele faz um convite. Isso está registrado em Lucas 9, e versículo 60. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus aqui está chamando todas as pessoas que não têm sentido de vida, e o sentido de vida estabelecido por Ele, como morte existencial. E o sentido de vida estabelecido por Deus está lá no início do Salmo 119, no primeiro verso.
Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. E o caminho de Deus, o sentido de vida, é uma reta. A reta é a menor distância entre dois pontos. E o que Deus tem para cada uma das pessoas é realmente o caminho mais curto para a felicidade. Então, existem muitas pessoas vivendo felizes, constatei isso muitas vezes, dentro de casas simples, felizes. E tem pessoas, como o dono do Santander, morrendo de depressão nos palácios de Lisboa. Por quê? Sentido de vida. Deus me deu a graça de ter mais aí, eu e a Antoniette, nós disputamos quem faz mais especialização. A Antoniette, ela trouxe assim, só de certificado de especialização dela, deu isso aqui. Por quê? Porque ela quer ser abençoadora, ela nasceu para ser abençoadora, e eu também. Eu nasci para ser abençoador. Deus me deu a graça de fazer uma especialização em logoterapia. O que é logoterapia? É a terapia ou a estratégia terapêutica de dar sentido, ou melhor, facilitar as pessoas a encontrar o seu sentido de vida, para que elas sejam felizes. E isso começa com um psicólogo chamado Viktor Frankl, que esteve em 4 campos de concentração. Ele escreveu o livro Em Busca do Sentido de Vida, e você deve comprá-lo. Você deve ter até na cabeceira, isso é muito importante. Em Busca do Sentido de Vida. E ele notou, nesses campos de concentração, que aquelas pessoas que não tinham sentido de vida morriam logo. Mas aquelas pessoas que sabiam qual era realmente o projeto da sua vida, o para quê, veja bem, o para quê da vida. Tem muita gente que está no porquê. Quando nós entramos no para quê nós existimos, muda tudo. E o Viktor Frankl disse que essas pessoas que tinham sentido de vida saíram dos campos de concentração, conseguiram ultrapassar todo aquele momento tão difícil. Os judeus sofreram demais naqueles campos de concentração. E a prova está que o que nós temos hoje, até em termos de finanças, de economia no mundo, é produzido por aqueles que superaram aqueles momentos, ou pelo menos hoje existem descendentes daqueles que acompanharam esse sentido de vida que norteou a vida deles. Então, a partir daí, existe a chamada logoterapia, que é realmente facilitar as pessoas para que encontrem o sentido de vida. O para quê? Todos nós temos um sentido de vida. Existe um para quê. E todos têm sentidos diferentes. Não sei por quê, agora é o porquê. Porque existem pessoas que ficam disputando posição, lugar um com o outro, porque existe concorrência, né, pastor Carlos? Dentro das empresas, um puxando o tapete do outro, um olhando a cadeira do outro. Se nós todos fomos feitos diferentes, todos nós temos impressões digitais diferentes, todos nós temos um DNA diferente, nós temos uma íris diferente, nós temos um ritmo no andar diferente. Cada um dos bilhões de habitantes do planeta Terra tem um ritmo de andar diferente. Isso você não consegue ver à primeira vista, mas existem mecanismos que detectam a diferença. Você tem a chamada biometria, tem tantas coisas, né, que estão... A íris,
todos, a íris de todo mundo é diferente. Por quê? Porque Deus tem um plano para cada criatura. Cantamos muito, né, pastor Carlos? Deus tem um plano em cada criatura. Então, agora vejam bem, nesse plano, Deus vai colocar pessoas importantes. Pessoas que farão a diferença no planeta Terra. É por isso que, ao ler o Salmo 139, nós vemos nele uma vacina contra o aborto. Então, se Beethoven tivesse sido sacrificado, nós perderíamos, tivesse sido abortado, nós perderíamos um gênio. John Wesley, que teve problemas, nós perderíamos um grande pregador. Tem muita gente que nasceu. Deus me deu a graça de ajudar pessoas. Deus me usou para ressurreição intrauterina na Santa Casa de Mauá. A mãe chegou lá, foi feito ultrassom e foi marcado para o dia seguinte fazer o aborto. A criança estava morta. Fui orar por uma irmã. Eu já contei isso várias vezes aqui. Eu nunca tinha sentido, com 36 anos de idade, eu nunca tinha experimentado o que é íntima compaixão. O que é íntima compaixão? Aquilo que o bom samaritano sentiu pelo moribundo que estava nas cercanias de Jericó, lá. Ele foi movido por íntima compaixão. Então, fui lá visitar uma irmã que estava com água no pulmão, ungi a irmã, conversei com ela, orei, e quando eu estou saindo, o Espírito Santo me falou. Para mim, eu só tinha visto aquela mulher ali, naquele quarto. Aí o Espírito Santo falou, olha para trás. Aí eu olhei, estava lá uma jovem senhora, e eu falei para ela assim, sabe naquela questão de desencargo de consciência mesmo? Falei, você quer receber uma oração? Aí ela falou assim, se o senhor quiser, mas aquilo, se o senhor quiser, mexeu tanto comigo. Foi lá dentro, gente. Aí eu falei, não, só eu quero, mas Deus quer lhe abençoar. E eu fui lá, orei pela irmã, por essa senhora, jovem senhora. Preste-me atenção, na irmã, que fazia parte do meu campo, eu ministrei unção, orei, aquele atendimento mais pastoral, bem, que aquele rito pastoral de visita, né, hospitalar, né, pastor? Mas para ela, eu orei. Só que ao orar, eu senti que algo grandioso aconteceu. E eu não estava sabendo o que ela tinha. Saí, quando chegou lá fora, a diaconisa Elza Garcia estava me acompanhando, eu perguntei, diaconisa Elza, o que aquela jovem senhora tem? Ela falou, pastor, ela está aí para abortar. Foi feito ultrassom e o ultrassom mostrou que a criança está morta. Ela veio para fazer, ela está aí aguardando para amanhã fazer o aborto. Aí eu falei, eu senti que algo grandioso aconteceu. E fui embora. Passados uns 15 dias, eu encontrei com a irmã daquela irmã que estava com água no pulmão. Eu falei, como é que está a sua irmã? Ela já está em casa, pastor, ela está muito bem. E aquela outra? Ela falou, pastor, Deus fez um milagre. No dia seguinte, resolveram fazer outro ultrassom e a criança estava viva. Uma ressurreição. Por quê, gente? Porque Deus tem um plano para cada criatura. Quando você viu, há alguns anos atrás, o filme Exterminador do Futuro, você tem que entender que Satanás, ele quer, assim como tentou fazer com Moisés, com Jesus, ele quer evitar que grandes vultos, que grandes pessoas venham ao planeta Terra. E Satanás tem um especialista chamado Moloque. Para vocês terem uma ideia, Moloque
era um Deus que ele era feito todo de ferro, e ele era hiperaquecido, e os braços estendidos, e as pessoas ofereciam suas crianças. Aquilo estava muito quente, e colocava as crianças ali, e elas morriam torradas. E isso aconteceu, inclusive, no meio do povo de Deus, o povo de Israel. Ofereceram seus filhos a Moloque. Moloque é o especialista de Satanás para quê? Para evitar que grandes vultos, que grandes pessoas, que cientistas, que grandes homens, médicos, missionários, pessoas que façam a diferença no planeta Terra, que cada vez mais precisa de pessoas do bem, essas pessoas cheguem e façam a diferença. E ele está agindo, esse Moloque está agindo. Aí, preste bem atenção nas propostas que existem, governamentais, os projetos de lei que existem. Você vê, lesbianismo não produz filho, homossexualismo não produz filho. O aborto vai evitar, vai matar um grande personagem, um grande vulto na sociedade humana. E todas essas coisas que estão acontecendo no mundo. Mas existe algo que está acontecendo no mundo que eu digo que é pior, que é promovido por ele, que é fazer com que as crianças elas não tenham sentido de vida. Os filhos do quarto, o que está acontecendo no meio da sociedade humana. Então, eu quero que vocês vejam nós vamos colocar um vídeo, preste bastante atenção, que as próprias crianças, elas apontam as falhas dos seus pais. Aqui
E aí nós vemos uma vida sem sentido. Essa é a geração dos conectados, é a geração que veio após a geração Z. Só colocando aqui bem dentro das gerações. Eu sou da geração Baby Boomer. A minha filha é da geração X, o meu filho da geração Y. Só que a geração Z que vem a seguir, ela, com toda certeza, Moloch ele promoveu um muro entre a geração Y e a geração Z. O Salmo, Deus fala no Salmo que uma geração falará a outra geração. Ou seja, eu sou da geração Y, aliás, eu sou da geração Baby Boomer, eu tenho competência para falar com a geração X, que é a seguinte. Então, nesse caso, a geração para falar com a geração Z era Y. Então, você vai ver, quem está em evidência hoje é a geração Z. Mas já está chegando essa geração dos conectados aí. Agora, a geração Z, ela está tonta. É que você vê o que está acontecendo aí nas empresas. Olha o problema todo. As empresas estão contratando velhos porque não conseguem trabalhar com uma equipe jovem. Porque elas não têm sentido, não têm pegada. Nós estamos vivendo num mundo de vida sem sentido. E o que está dando isso em termos existenciais? É tanta depressão, mas tanta depressão que nunca se viu. Às vezes a gente olha para uma pessoa, hoje eu tratei de uma pessoa, eu imaginava que ele fosse uma pessoa bem-sucedida, mas ele estava com mais do que depressão mascarada. Ele estava com depressão já neurótica e caminhando para psicótica. Por quê? Porque ele não sabe qual é o sentido da vida dele. Ele experimentou diversas coisas, e não tem realização em nenhuma. Aí a gente pega, vai lá para Romanos 12 e 2 lá. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós temos diante de nós Tarsis ou Nínive. Nínive é o sentido da nossa vida. O centro da vontade de Deus é Nínive. E se, no caso de Jonas, ele complicou a vida de muita gente porque ele pegou o rumo errado. Ele complicou a tripulação, complicou a vida de uma tripulação inteira de um navio, fez com que o navio tivesse um prejuízo muito grande. Boa parte da carga foi jogada fora, lançada ao mar. Mas o problema não estava na carga, o problema estava no camarada que está sem sentido, está fugindo do seu sentido de vida, saindo da reta. Muitas pessoas se consideram espertas, principalmente num país como o nosso, que foi fundado praticamente no espírito Macunaíma, que é do herói sem moral. Esse espírito entrou através daqueles portugueses que vieram como serviçais na primeira esquadra. Eles vieram com um contrato de risco, eles estavam condenados em Portugal, e eles entraram lá, se você escapar, vocês vão morrer mesmo no meio do caminho, se vocês escaparem, vocês estão livres. E eles vieram aqui, instalaram isso que nós chamamos aí, né, do jeitinho brasileiro, levar vantagem em tudo. E essas pessoas acham que para uma reta existe atalho. Olha ali, tem atalho ali? Para você ir naquela árvore, tem atalho? Não tem. Mas o esperto acha. Veja bem, o Salmo 148 mostra que tudo tem o sentido de vida. O cor de aleluia, o Espírito Santo, como regente, ele faz a convocação para os reinos. Ele começa a convocar o reino angelical. Louvai todos os seus anjos, louvai todas as legiões celestes. E aí ele começa a entrar já na nossa dimensão
Porque ele convoca primeiro aqueles que foram criados para serem espíritos ministradores, enviados a servir a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. E então ele faz a primeira convocação para esse pessoal, para esses anjos. Mas na sequência ele começa a entrar aqui na nossa dimensão, que é a dimensão do físico do palpável. Ele convoca sol e lua, estrelas, luzentes, céus dos céus, que é realmente o céu da nossa dimensão, que são os céus da nossa dimensão, as águas. E aí ele vai entrando nos 3 reinos: reino mineral, convocado, reino vegetal, reino animal. Todo mundo entende o sentido. Leão sabe que o sentido de vida dele é ser leão. É por isso que ele louva ao Senhor. Como é que você louva ao Senhor? Sendo que Deus estabeleceu para a sua vida. Como é que você fala aleluia existencialmente? Sendo exatamente aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Então ele vai convocando e todos estão perfeitos. O regente da Sinfônica Universal, ele faz as convocações. Olha, louvai o céu dos céus, águas que estão acima do firmamento, louve o nome do Senhor, pois mandou, eles foram criados, isso, e os estabeleceu para todos sempre, fique sobre uma ordem que não passará. Eles todos concordam. Sabe por quê? Porque cada ser no universo de Deus, ele tem um sentido de vida: concordar com Deus. Concordar com Deus. Aí ele começa a falar depois do reino mineral, ele começa a falar do reino vegetal, e ele vai convocando as feras, os gados. Mas o problema chega onde começa o problema? No verso 11. Reis da terra e todos os povos. Aí começa o problema. Há um cântico bem antigo que diz: e tu que não cantas, que hinos são teus? E aí não adianta. Eu vou dizer para você que está cultuando virtualmente, não adianta você tentar ser feliz. Você nunca vai ser feliz. Você pode ter até momentos felizes. Você pode ter até bem-estar em alguns aspectos da vida. Mas o bem-estar é bem naquela condição da compulsão, né? Como é que a pessoa que come compulsivamente? A pessoa está infeliz e sabe que comer dá um bem-estar. Então, ela vai na geladeira, ele vai lá dar uma beliscada. Porque ele troca a sua tristeza, a sua infelicidade por aquele momento de bem-estar. Isso é compulsão. Agora, feliz não é estar feliz. Ser feliz é ser feliz, porque está dentro. Veja bem, como é que começa o Salmo 119. Felicíssimos, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Não adianta tentar. E nos trabalhos que a gente tem feito com as pessoas, de repente, a gente tem que até fazer teste vocacional. E eu falo, mas o maior teste vocacional não é você ver Romanos 12, 1 e 2, ver Paulo dizendo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos tratado de pessoas que passam dos 50 e sem descobrir qual é o sentido da vida. Muitas vezes.
Na primeira vez que eu estive em Angola, lá em Luanda, a gente trabalhou no Salmo 139, no último dia que estivemos, no domingo, num culto das 6h30 da manhã, na Igreja Assembleia de Deus do Marçal. A igreja estava super lotada, 6h30 da manhã. E nós trabalhamos o Salmo 139 como tomografia existencial, enfatizando que o Salmo 139 é uma vacina para a rejeição, o sentimento de rejeição, uma vacina contra o aborto e uma vacina para a cegueira vocacional. E quando nós começamos a falar sobre a questão do ancestralismo, né? Os ancestrais determinando uma reta maligna, não uma reta benigna na vida das pessoas. Eu nasci assim, porque meu pai era assim, porque meu avô era assim, meu bisavô, e vai. E aí você olha lá em Isaías 58 e vê lá escrito: levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. É necessário romper, dar um basta, querido. Não é porque seu pai desejou, seu bisavô desejou, que você vai continuar equivocado e sem realização. Você só se sentirá realizado se estiver no seu sentido de vida, atendendo a sua vocação. Muitas vezes as pessoas têm pais aí. Por que nós colocamos isso? Porque os pais são responsáveis. Os pais que ouvem essas crianças cantando, os meninos e meninas cantando, têm que se sentir responsáveis mesmo, porque o pai recebe, os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. O pai que tem a responsabilidade de pegar as flechas, já estão na aljava. Pega uma flecha e coloca no arco. Estica, né, para trás a corda do arco. Isso dói muitas vezes. Porque muitas vezes é colocar filho numa república, numa cidade distante. É colocar filho em lugares não tão agradáveis, não é zona de conveniência, não é zona de conforto, muitas vezes, atender à vontade de Deus. E, com uma flecha que acerta o alvo. E aí, o que acontece com os pais? Aí eles pegam, meu filho, o que está dando dinheiro mesmo hoje? Dinheiro, acho que eu acho importantíssimo, né? Está precisando muito de profissionais da área de tecnologia da informação. Meu filho é da área. Mas em nenhum momento eu falei para ele, vai nessa área que vai dar bastante dinheiro. Ele sentiu, oramos, e não espontaneamente no sentido natural, mas no sentido espiritual. Espontaneamente ele entendeu que era esse o chamado dele. Minha filha, uma área de jornalismo. Agora, em todos esses lugares, Deus tem projetos para os dois. Como é que ele vai espalhar o sal? Vós sois o quê? O sal da terra. Você já viu o sal concentrado tudo num lugar só? O sal tem que ser espalhado no meio da massa. Os valores do sal são melhorar o gosto da massa, conservar a qualidade da massa e promover sede. Deus quer espalhar pequenas pedrinhas de sal em diversos lugares, mas as pessoas ficam teimando. E aí dá nisso que a gente vê. Eu não sei para que eu sirvo na vida. Para que será que eu nasci?
há um tempo atrás. Tem uma música linda, eu até desafio você a colocar aí no buscador depois. Ligados, é um coral de Londrina, bem antigo. Ele cantava assim: porque nasci, para que vou viver? Se eu morrer, para que vou morrer? Eu conheço pessoas que são usadas por Deus depois da morte. Elas estão lá no caixão e a morte delas faz juntar pessoas que estavam separadas, faz pessoas que estavam de mal umas com as outras se reconciliarem. Tem gente tão abençoadora que depois que está lá, assim, sem respirar, está ainda abençoando as pessoas. Por quê? Porque elas entenderam a vida delas, o sentido de vida delas. Nós não nascemos só para sermos abençoados. Deus nos fez abençoadores, sentido de vida. Então, querido, querida, você está perguntando, como é que eu vou descobrir isso? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senta a vontade de Deus. Esse é o sentido de vida. Senão, acontece o que Jesus falou para o seu futuro discípulo: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Tu vem e segue-me. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar de pé?